Boa tarde, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai para a última parte da nossa revisão sobre funções elementares, tá? Hoje a gente vai falar de funções exponenciais, logarítmicas e hiperbólicas. Na aula passada a gente falou um pouco sobre trigonometria, né? Espero que vocês tenham revisado trigonometria, que é uma parte muito importante para o nosso curso, tá? Então precisa relembrar aqueles conceitos, tá? A gente parou naquela parte de inversas das trigonométricas, né? A gente viu a função arco-cosseno, e aí fica para vocês darem uma olhada como que a gente pode inverter o intervalo que a gente tem que restringir a função seno para a gente adotar a função arco-seno e de modo análogo a função arco-tangente, tá bom? Eu já quero iniciar falando de exponenciais, logaritmos e funções hiperbólicas, que são conceitos assim, a parte de hiperbólica não, porque não é vista no ensino básico, né? Mas exponenciais e logarítmicas sim, que são conceitos que os alunos eles meio que têm medo, né? Somente de logaritmo, e aqui a gente vai precisar bastante desses conceitos, tá? A gente precisa revisar um pouquinho sobre isso. Bom, então vamos lá, vamos definir, né, o que é uma função exponencial. Uma função exponencial que é toda função uma função exponencial que é toda função que pode ser escrita dessa maneira, né? Com esse número a, vocês lembram como é o nome que a gente dá a ele? Isso aqui é uma potência, né? A elevado a x é uma potência, o x é o expoente e o a é a base, né? Então essa base aqui, ela tem algumas condições primeiro para ficar bem definido isso daí, né? Quais são as duas condições? Essa base tem que ser positiva e tem que ser diferente de 1, porque 1 elevado a x dá 1, né? Para x real, e aí não faz muito sentido, né? Então essa base a, ela tem que ser diferente de 1 e tem que ser estritamente positiva, não pode ser zero, tá? E não pode ser negativo, né? E toda função escrita dessa maneira é chamada de função exponencial, né? Aí daqui a pouco a gente vai ver algumas propriedades, alguns gráficos, mas vamos relembrar o que significa, né, esse a elevado a x, né? Essa potência a elevado a x. Quanto que dá isso, né? O que isso significa? Vamos lá. Então, primeiro, se o x for zero, então a elevado a x vai ser a elevado a zero, que é 1. Tá bom? Então, base elevada a expoente zero dá 1. Tá? Então, esse é o primeiro caso. Tá? Agora, se o x for um natural, né, ou inteiro positivo, então lembra que a elevado a um n, estou chamando esse n de um n inteiro positivo. Então, por exemplo, 2 ao cubo, é 2 vezes 2 vezes 2, né? Você pega o fator 2 e multiplica por ele mesmo quantas vezes o expoente disser, né? Então, a elevado a n é a vezes a vezes a, n vezes. Então, esse é o significado dessa potência a elevado a x, quando esse expoente for um número inteiro, positivo. Tá bom? E se ele for um número inteiro negativo, aí a elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. Esse negativo aqui me diz que eu posso inverter a base, né? Lembra disso? Eu inverto a base, então fica 1 sobre a elevado a n, e aí a elevado a n recai no caso anterior. Tá bom? Então fica 1 sobre a vezes a n vezes. Belezinha? Tá bom? Agora, olha só, já olhamos os naturais positivos, os naturais, digamos assim, negativos, né, que são os inteiros negativos, o zero, e no caso de ser um racional, né, x elevado a p sobre q, vocês lembram dessa propriedadezinha? Se você tem a elevado a p sobre q, com p e q inteiros, então isso aqui você pode reescrever como raiz de índice q de a elevado a p. Lembra? Que também recai nessa definição aqui, né? Isso é raiz de índice q de a, e aí eu posso tirar esse expoente e jogar aqui para fora da raiz.
elevado a P. Então, quando o expoente da potência A elevado a x é um número zero, um natural, um inteiro negativo ou um racional, a gente já lembra como que se trabalha com isso, né? Agora, quando ele é um irracional, aí surge um problema, né? Porque o que é, por exemplo, 2 elevado à raiz de 2, né? O que é isso, né? É um número real, bem definido, só que com os nossos conhecimentos do ensino básico, a gente já não consegue responder essa pergunta, né? O que é 2 elevado à raiz de 2? Né? Então, vamos ver uma ilustração, digamos assim, do que seria isso, tá? Bom, a gente sabe que raiz de 2 é um número irracional, tem infinitas casas decimais aí, né? Não é periódico, porque não é racional. Então isso aqui é aproximado, isso aqui é uma aproximação, tá? 1,4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6, 2, 4 e uma porrada de casas decimais aí, tá? Agora, o que significa eu pegar 2 e elevar aquele número, né? Eu não sei. Então eu vou usar uma ideia que é uma ideia que na verdade tem um processo de limite embutido aí por trás, tá? Um processo de limite que a gente ainda vai estudar, tá? Olha só, eu sei que como raiz de 2 é esse valor aqui, então eu posso dizer que raiz de 2 está entre 1,4 e 1,5, concorda? Porque 1,4, 1,4, etc. está entre 1,4 e 1,5. Então eu posso dizer que 2 elevado à raiz de 2 é um número que está entre 2 elevado a 1,4 e 2 elevado a 1,5. Tá bom? E isso aqui eu consigo calcular. Por que eu consigo calcular isso? Porque agora eu tenho o caso anterior. Eu tenho um expoente racional, né? 1,4 é 14 sobre 10, né? Ou 7 sobre 5. Tá bom? Então eu consigo calcular isso aqui está bem definido com os nossos conhecimentos do ensino básico. Calculando isso aqui dá isso, tá? E da mesma forma 2 elevado a 1,5 dá isso. Então eu posso dizer, como uma espécie de aproximação, que 2 elevado à raiz de 2, apesar de eu não saber quanto que é ele, entre aspas, exatamente, mas eu posso afirmar que ele é um número que está entre esses outros dois números. E aí eu posso melhorar essa aproximação. Eu posso dizer agora que raiz de 2 é um número maior que 1,41 e menor que 1,42, olhando para o valor real dele aqui, né? Eu faço esse mesmo processo e vou melhorando essas aproximações, tá? Então, apesar de eu ainda não saber definir precisamente o que é 2 elevado à raiz de 2, mas eu consigo perceber valores para os quais ele se aproxima. Então aí por trás tem um processo do que a gente vai ver a partir da próxima aula, que é o processo de limite, tá bom? Então, por enquanto a gente vai dizer o seguinte, ó, que 2 elevado à raiz de 2 é o maior desses números e o menor desses números. Tá? Ele está sempre acima de todos esses valores aqui da esquerda e está abaixo de todos esses valores aqui da direita, tá? Então, na matemática a gente estuda questões de ínfimos, supremos, é uma coisa que vocês não estudam aqui no cálculo mais aplicado, né, das engenharias, mas para quem estuda um pouquinho de matemática, aí vê questões de cota superior, cota inferior, ínfimo, supremo, tem a ver com esse troço aqui, tá? Mas o que é importante para vocês é que, apesar de nós não termos o conceito de limite ainda bem definido, esse número 2 elevado à raiz de 2 está bem definido. Tá? Então é um número real, é um número que existe e a gente pode trabalhar com ele sem problema algum. Tudo bem? E dessa maneira a gente varre todos os reais, né? Porque eu tenho o zero, tenho os naturais, tenho os inteiros negativos, tenho os racionais e tenho os irracionais. Então, A elevado a x para x real está bem definido. Então a gente já sabe como que se trabalha com isso. Tudo bem até aí? Tá? Ok. Só que para a gente poder trabalhar, a gente precisa das propriedades. E aí eu só queria passar aqui rapidinho, só para a gente relembrar as propriedades, né? Vocês lembram dessa primeira? Produto de potência de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. A divisão, você subtrai os expoentes, certo?
a potência de potência, né? Você tem uma potência elevada a um expoente, então você multiplica os expoentes. Aqui fica a elevado a x vezes y. Aqui é como se fosse o caso dos inteiros negativos, só que agora para qualquer real, ela continua valendo, tá? A elevado a menos x é 1 sobre a elevado a x. Beleza? Aqui também a elevado a m sobre n, só para fixar, é raiz de índice n de a elevado a m, que a gente já tinha visto. Tá? E essa última aqui que é importante para as desigualdades, né? Se os expoentes x, y obedecem essa desigualdade, se x é menor que y, então a elevado a x é menor que a elevado a y com a maior que 1. E se o a estiver entre 0 e 1, aí a desigualdade inverte. Tá bom? Então, se x for menor que y, quando a é maior que 1, a elevado a x continua sendo menor que a elevado a y. Agora, se o a estiver entre 0 e 1, quando a base está entre 0 e 1, aí inverte a desigualdade. A elevado a x já passa a ser maior que a elevado a y. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Isso nos ajuda a esboçar o gráfico da função exponencial. Tá? Se eu quisesse, por exemplo, esboçar o gráfico de uma função exponencial a elevado a x, onde essa base é um número maior que 1, perceba lá, um número maior que 1, esse seria o gráfico da função. Primeiro, ele toca aqui no ponto de ordenada 1 para ordenado 0 e 1, por quê? Porque quando x é 0, a elevado a 0 dá 1, então ele tem que tocar no ponto 1, no eixo das ordenadas, no eixo y. Beleza? Percebam comigo, olhando da esquerda para a direita, essa curva é uma curva crescente ou decrescente? Crescente. Ela é crescente sempre que a base for maior que 1. Tá? Quando a base é menor que 1 e maior que 0, porque ela sempre tem que ser maior que 0, aí a curva já é decrescente. Tá bom? Continua passando ali no 1, mas agora é decrescente. Perfeito? E observem que esses gráficos, eles não tocam no eixo x, né? Ele vai se aproximando cada vez mais do eixo x, mas ele nunca toca no eixo x. Eu estou falando especificamente do gráfico das funções exponenciais a elevado a x. Se eu colocar um outro parâmetro, pode ser que toque. Mas a elevado a x, por exemplo, 2 elevado a x, 10 elevado a x, etc., a curva ela vai se aproximando cada vez mais do eixo das abscissas. Então a gente diz que o eixo das abscissas é uma reta assíntota ao gráfico da função. Uma reta assíntota a uma curva é uma reta em que a curva se aproxima indefinidamente, cada vez mais da reta, mas nunca toca na reta. Perfeito? E ela nunca toca na reta por quê? Porque se ela tocasse no eixo das abscissas em algum ponto, isso aqui ia ter que dar 0. A elevado a x dá 0 para algum valor de x? Não dá 0. Não tem como a elevado a x zerar. Então, por isso que essa curva nunca toca no eixo das abscissas. Tá claro, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Beleza. Deixa eu passar isso aqui. Vamos olhar esse exemplo aqui, ó. Primeiro exemplo. Esboce o gráfico dessa função. A função é f de x igual a 3 menos 2 elevado a x, tá? Vamos lá. Vamos olhar primeiro para essa função 2 elevado a x. O gráfico dela, eu já sei como é, né? Eu já sei que o gráfico da 2 elevado a x, ele é mais ou menos assim, ó. Da 2 elevado a x, ele seria mais ou menos assim, ó. Tudo bem? E da função menos 2 elevado a x? O que esse menos aí deve fazer com o gráfico? Lembra da aula passada que a gente viu lá nas funções trigonométricas? O efeito é o mesmo aqui.
que esse menos 2 vai fazer? Agora eu tenho só um negativo. Estou multiplicando a função 2 elevado a x por menos 1. Então o que esse menos 1 vai fazer? Ele vai... Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar aqui. Se aqui for 1, quanto é? Vai ficar 2 elevado a 1, certo? Então aqui seria 2. Né? Agora pega essa. Se o x for 1, vai dar quanto? Vai dar quanto? Menos 2, sim ou não? Então vai bater bem aqui o ponto, ó. Menos 2, tudo bem? Se o x fosse 2, aqui na função 2 elevado a x, 2 ao quadrado dá 4. Aqui seria 4, certo? Com o menos passa a ser menos 4. O que vai acontecer com o gráfico? Ele vai refletir em torno do eixo x. Então esse gráfico aqui, ele vai ficar para cá, para baixo. Confere? Então deixa eu só apagar aqui esse... Então, a função, eu vou colocar pontilhada aqui, ó. Essa função aqui seria a função 2 elevado a x. Tá? Ela passaria aqui no 1, né? Confere? Aqui no 1. Essa aqui é a função menos 2 elevado a x. Ela passa agora aqui no menos 1. Tudo bem até aí, gente? Tá claro para todo mundo? Tá. Então, isso é o gráfico da função menos 2 elevado a x. Só que eu estou adicionando 3 unidades. O que esse 3 vai fazer? Aí ele sobe 3 unidades. Esse 3 é como se fosse aquele A lá da aula passada. Né? Aquele A que altera a imagem da função trigonométrica. Né? Então ele pega o gráfico e sobe ele, desloca 3 unidades para cima. Deixa eu apagar esse daqui. Não vai me servir mais. Então esse aqui vai subir 3 unidades, vamos lá. 1, 2, vou colocar bem aqui assim, 1, 3. Então ele vai passar bem por aqui assim, no 2. Tudo bem? E observe o seguinte, essa reta, essa curva, ela tem por assíntota o eixo x, certo? Quando ela é deslocada 3 unidades para cima, quem é a assíntota agora da nova curva que eu vou desenhar? A reta y igual a 3. Concorda? Ela vai ser a assíntota aqui, ó. Vamos colocar bem aqui o 3. Aí tem uma reta aqui, ó, y igual a 3, constante. Então essa reta vai ser uma assíntota ao gráfico da função que eu vou desenhar. Então o gráfico vai ser assim, ó, mais ou menos. Ó. Tá bom? Isso aqui não preciso mais. Belezinha? Então esse aqui é o gráfico da função f, da função 3 menos 2 elevado a x. Perfeito? Alguma dúvida? Beleza. Então tá claro. Se tiver dúvida, pergunta. Determine o domínio dessas funções. Função f de x igual 1 menos z elevado a x ao quadrado sobre 1 menos z elevado a 1 menos x ao quadrado. Só uma consideração. Esse e, vocês já viram falar dele? Esse e é aquela base dos logaritmos naturais que vocês estudaram lá no ensino médio, nos logaritmos neperianos. É o número de Euler, né? O famoso número de Euler.
Tinha uma perguntinha aqui, olha essa pergunta. Qual é o valor da base da função exponencial a elevado a x que possui reta tangente com inclinação igual a 1 no ponto 0 e 1? Só tem uma função, uma base que satisfaz essa pergunta aí, que responde isso, que é quando a base da exponencial é e. Tá? Esse e ele é aproximadamente 2,718, tá? É o número de Euler. Ele aparece muito lá quando você estuda matemática financeira, aquela parte de juros compostos, etc. Tá? Então, é a única base que tem essa propriedade. Quando você calcula a reta tangente ao gráfico da função exponencial a elevado a x, no caso e elevado a x, o coeficiente angular dessa reta é 1. A gente vai entender mais à frente, quando nós estudarmos derivada, que tem a ver com reta tangente, a gente vai entender o porquê. E por que a base E vai ser muito importante para a gente. Tá? Esse número E ele vai acompanhar todo o nosso, o nosso curso de cálculo. Tá? Todo o nosso curso ele vai estar nos acompanhando. Tá? Então, é muito importante. Então, essa função que está aparecendo agora aqui para vocês, tratem esse E como uma constante, porque é uma constante real mesmo. Tudo bem? É uma constante. Pergunta, qual é o domínio dessa função? Bom, isso é uma função quociente, certo? Então, eu tenho que ter cuidado aonde? No denominador. Ele não pode ser zero. Tudo bem? Então, eu tenho só que encontrar os valores de x que fazem com que esse denominador seja zero. Perfeito? Então, vamos procurar esses valores. 1 menos e elevado a 1 menos x ao quadrado igual a zero. Vamos procurar. Aí os caras que a gente achar aqui, se tiver alguém, né, aí a gente elimina. Não vai estar no domínio. Perfeito? Bom, como é que a gente resolve isso aqui? Isso aqui eu posso pegar esse cara aqui e jogar para cá. Tá? Então vai ficar assim, ó, e elevado a 1 menos x ao quadrado igual a 1. Passei isso aqui para lá positivo, então ficou isso igual a 1. E aí a gente chega naquele ponto, vocês lembram lá das equações exponenciais, né? Para você resolver uma equação exponencial, o que você tem que tentar fazer? Igualar as bases, né? Então aqui não é a base E, então tem que fazer com que apareça uma base E aqui, né? Como é que eu faço para aparecer uma base E ali? O 1 eu posso reescrever ele como o quê? E elevado a zero. E elevado a zero é 1. E aí eu chego na igualdade das bases, que era o que eu queria. Então eu vou obter que 1 menos x ao quadrado vai ser igual a zero. Os expoentes são iguais. Se as bases são iguais, os expoentes têm que ser iguais. Então esse cara tem que ser zero. Daí x ao quadrado tem que ser 1, né, passando para lá. E portanto x tirando a raiz vai ficar mais ou menos raiz de 1, que é 1. Então, encontrei os dois valores que fazem com que o denominador seja zero. Esses dois valores não podem estar no domínio da função, porque senão o denominador vai dar zero. Então, quem é o domínio da função? O domínio da função, f, são todos os reais, com exceção do 1 e do menos 1. Pronto. Perfeito? Dúvidas? Perguntas? Não? Beleza. Vamos ver qual é a letra B. É 1 mais x sobre e elevado ao cosseno de x. E essa aqui? Mesma ideia, né? Eu tenho que verificar os valores em que isso aqui acontece, para eu retirar eles do domínio da função. Quando que e elevado a cosseno x dá zero? Para quais valores de x e elevado a cosseno x dá zero? Tem algum x real que faz com que e elevado a cosseno x dê zero? Não, né? Se a elevado... Lembra que eu falei da função a elevado a x?
Falei que ela é uma assíntota, né? O eixo x é uma assíntota, a curva, né? A elevado a x. Por que que é assíntota? Porque o gráfico não toca o eixo x? Porque isso aqui não dá zero. Né? Isso aqui nunca dá zero. Para qualquer x real, isso aqui não dá zero. Se aproxima de zero, mas zero não dá. Igualmente aqui. Isso aqui nunca vai dar zero. Isso aqui é sempre diferente de zero para todo real. Todo x real. Tá? Então, isso aqui não admite solução. Se isso não admite solução, significa que esse denominador ele nunca zera, e se esse denominador ele nunca zera, significa que o domínio dessa função é todos os reais. Pronto. Então não tem ninguém que zere o domínio o denominador dessa função. Então o domínio são todos os reais. Perfeito? Belezinha? Tá? Pronto. Essa aqui. Parece que eu estou dando uma aula no ensino médio, professor. Eu queria vir para a faculdade para me livrar do ensino médio. Mas é que tu precisa, né? Então a gente tem que relembrar esse troço aí, né? X quadrado negativo menos 2x mais 5 igual a 4. Como é que a gente resolve essa? Iguala as bases, né? Então 2 elevado a menos x quadrado menos 2x mais 5 tem que ser igual a 2 ao quadrado, né? As bases são iguais? São. Então, os expoentes são iguais. Mais 5 é igual a 2. Perfeito? Joga todo mundo, né? Para um lado da igualdade. Menos 2x mais 3. Vou passar negativo. 5 menos 2 dá 3, igual a 0. Correto? Aí você calcula o discriminante, porque agora eu tenho uma equação de grau 2, né? Então o discriminante é b quadrado, o b é menos 2, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é 3. Isso aqui dá 4, mais 12. 4 mais 12, 16. Né? E as soluções são menos o b, que é menos 2, mais ou menos a raiz do discriminante, que dá 4, sobre 2 vezes o a, que é menos 2, dá... o a é menos 1, dá menos 2, tá? Então isso aqui vai ficar... Aqui vai dar 2, né? Então 2 mais 4, 6, por menos 2 dá menos 3. 2 menos 4 dá menos 2, por menos 2 dá 1. Então essas são as soluções dessa equação. Perfeito? Tá bom? Resolveram muito isso lá no ensino médio, né? Resolveram? Não? Então resolvam agora, né? Resolvam agora. O item B eu vou deixar para vocês, tá? Só colocar aqui. Cadê o item B? 2 elevado a 2x é igual a 12 vezes 2 elevado a x menos 32. Como é que você resolveria essa? Como que vocês resolveriam essa? Porque agora parece que não dá para igualar as bases, né? Lembra como é que a gente faz com essas? Não? Ele faz assim, ó. Isso aqui eu posso reescrever assim, ó. Concorda? Porque eu uso a propriedade potência de potência, né? 2 vezes x, 2x. Tudo bem? Isso aqui eu vou jogar para cá negativo, ó. Isso aqui eu vou jogar para cá positivo. Igual a 0.
Tá claro até aí? Tá? Aí agora a gente vai fazer uma espécie de substituição. Eu vou chamar esse cara aqui, ó, de uma outra letra. Eu vou chamar o 2x de outra letra, sei lá, A. Uma espécie de mudança de variável, né? Tá? Mudar a variável. Quando eu faço isso, eu vou ficar assim, ó, A ao quadrado menos 12A mais 32 igual a zero. Entendeu? Aí eu recaio numa equação do segundo grau. Vou resolver a equação do segundo grau, vocês vão resolver ela. Vai encontrar as raízes dela. Tudo bem? E quando você encontra as raízes, você volta para cá. Por exemplo, só um exemplo. Vamos supor que uma das raízes dessa equação seja, sei lá, 16. Aí você volta para cá. Então 2 elevado a x é igual a 16. Então, o x, 2 elevado a x, vai ser igual a 2 à quarta, né, que é 16, e, portanto, x é igual a 4. Sacou? Eu não sei se uma das raízes dessa equação é 16, tá? Mas só estou supondo. Vamos supor que seja. Aí você volta para cá e encontra os valores de x. Porque quando você resolver essa equação, você vai estar encontrando os valores de x? Diga não. Diga não. Não, você vai estar encontrando os valores de A. Eu quero x, então você volta para cá. Entendeu? Para você poder encontrar x. Perfeito? Beleza. Então vocês tentem fazer depois, tá? Dúvidas? Perguntas? Não? Tá. Uma vez definido que é função exponencial, a gente vai olhar para a inversa dela, né? Olha só. Como foi que a gente definiu a função exponencial? A gente tomou um A positivo e diferente de 1, não foi assim? E a gente definiu a seguinte função: f de R em R, dada por f de x, igual a elevado a x. Foi assim que a gente definiu a exponencial? Tá bom? Aí, nós construímos o gráfico dela. Vou colocar o gráfico dela pequeno aqui, só para relembrar. Pergunta: a função exponencial, ela é injetora? Né? Passa no teste da reta horizontal para as funções injetoras. Agora, o contradomínio dela, todos os reais. Ela é sobrejetora? Não. Mas eu posso torná-la sobrejetora? Sim. Como? Definindo ela da seguinte forma: se eu definir ela f de R em... Qual que tem que ser o contradomínio dela? Tem que ser igual à imagem, né? Para ela ser sobrejetora. Quem que é a imagem daquela função? Os reais positivos. Muito bem. Os reais positivos. Estritamente positivos, né? O zero não faz parte da imagem. Não toca aqui no eixo X. Tá bom? Então daqui, o zero aberto para cima, todos os pontos estão na imagem da função. Dessa maneira, a função f de x igual a a elevado a x, com a satisfazendo essas condições, é uma bijeção. Então, ela é bijetora. Se ela é bijetora, ela admite inversa. Tudo bem? Aí eu vou definir a inversa dela.
Aí vamos relembrar. A inversa, o contradomínio da original passa a ser o domínio da inversa, não é assim? Então eu vou definir a f a menos 1 da seguinte forma. O domínio dela, os reais positivos, contra o domínio dela, os reais. E eu vou escrever a f a menos 1, que é a inversa da exponencial, como sendo a logarítmica de base A. A base é a mesma. Aqui é a base A e aqui é a base A. Tá? Então essa daqui é a inversa da função exponencial. É a função logarítmica de base A. Domínio dela, reais positivos, contra domínio dela, que é igual à imagem, todos os reais. Beleza? Tá bom? Tá aqui o gráfico. Tá aqui o gráfico da exponencial. Vou pegar a da exponencial crescente. Tá? Se eu sei como que é o gráfico da exponencial crescente, eu sei como é o gráfico da inversa dela. Lembra qual é a propriedade gráfica de funções inversas? O gráfico de uma é o reflexo do gráfico da outra em relação à reta y igual a x. Lembra? Tá? Então, o gráfico da logarítmica, ele vai ser mais ou menos assim, ó. Esse aqui é da log de x na base A. Isso aqui é da A elevado a x. Tá? Observem. Como a exponencial possui como assíntota o eixo x, a logarítmica, por simetria, vai ter como assíntota o eixo y. Tudo bem? Domínio da logarítmica do zero aberto para a direita, reais positivos. Imagem da logarítmica, todos os reais. Aqui parece que ela vai perdendo aqui, mas ela continua crescendo. O crescimento da logarítmica é bem lento, relativo ao da exponencial. É um crescimento mais lento, mas continua crescendo. Ela vai varrer toda a reta y, todos os reais. Tudo bem? Aí, de modo análogo, você pode esboçar o gráfico da exponencial, da logarítmica decrescente, tá? Como que é a exponencial decrescente? Ele é assim, ó. A gente viu. Então, como que vai ser o gráfico da logarítmica decrescente? Vai ser assim, ó. É o reflexo dele em relação ao eixo y. Em relação à reta y igual a x, tá? Então, isso aqui é a log de x na base A. Isso aqui é a elevado a x. Lembrando que esse caso aqui é o caso em que a base é maior que 1. Ambas são crescentes. Esse caso aqui é o caso em que a base está entre 0 e 1. Ambas são decrescentes. Perfeito? Boa pergunta, Antônio. Por que não pode ser menor do que 0 a base? Pelo seguinte, ó. Como o x é real, né? O x é real. Os valores do domínio, né? Eu defini f de r em r.
Então, como o x é real, se a base for negativa, para alguns valores de x eu vou ter problemas. Por exemplo, vamos pegar a igual a menos 2. Tá? Quanto que é menos 2, que é a base, elevado a x igual a meio? Aí não tem nos reais. Porque menos 2 elevado a meio é menos 2 na raiz. É raiz quadrada de menos 2. Isso aqui não existe em R. E aí eu tenho problema. Então por isso a gente tem que trabalhar só com os positivos. Mas excelente pergunta, tá? É uma coisa que às vezes passa... É porque às vezes no automático a gente já define e não explica porque não pode ser, né? E é importante vocês perguntarem. Então é por isso, tá? Para algumas bases negativas, dependendo do expoente que eu tiver, aí eu vou ter problema. Aí não vai fazer sentido a função. Tá bom? Beleza. Tá claro, gente, até aí? Tá bom? Então vamos lá. Então, a gente já definiu a função logarítmica como sendo a inversa da exponencial. Mas o que é logaritmo, né? O que é logaritmo? Olha só. Vou pegar aqui a exponencial y igual a elevado a x. Tá bom? O logaritmo, galera, ele nada mais é do que um expoente. Como é que eu faço a leitura disso aqui? Isso aqui é uma potência, né? Esse y é o resultado dessa potência, não é? O a é a base, o x é o expoente, não é isso? Eu vou dar outros nomes agora. Eu vou chamar esse x de logaritmo. O x vai ser o logaritmo desse y nessa base, na base A. Então eu vou escrever assim, ó. X é o log de y na base A. Em outras palavras, presta atenção, de uma vez por todas, para vocês entenderem de vez o que é logaritmo. Logaritmo nada mais é do que um expoente. O logaritmo, o x, o resultado do logaritmo, é o expoente que eu devo levar à base A para obter o y. Vou repetir. O resultado de um logaritmo, de um certo número numa certa base, é o expoente que eu devo elevar à base para obter o y. Então essas coisas aqui, elas são coisas equivalentes. Exemplo. Vê como é fácil? Pergunta. Quanto que é o log de 4 na base 2? Como é que eu vou pensar? Eu tenho que pensar qual é o expoente que eu tenho que elevar o 2 para obter o 4. 2 elevado a quanto dá 4? 2. Pronto. Então isso aqui esse logaritmo aí é 2. Tá bom? Quanto que é log de 81 na base 3? Ou seja, qual é o expoente que eu elevo 3 para obter o 81? 3 elevado a quanto dá 81? 4. Então esse log aí dá 4. Sacou? Mais um. Log de 5 na base 25. Quanto que dá? 2, certo ou não? Errado. Meio. Porque 25, eu tenho que elevar a base, tá? 25 elevado a quanto dá 5? 25 elevado a meio. 25 elevado a meio é a raiz de 25, né? Então, raiz de 25 é 5. Ficou claro? E aí, vai ter casos assim, ó. Calcule esse logaritmo. Só um exemplo, tá? Log de raiz de 27 na base 81. Só um exemplo. Bom, mas aí já é mais difícil você perceber isso aí de cabeça, né? Bom, mas não sei. Tá. Então chama isso aqui de x. Né? Não sei quanto é, chama de x. Mas o que é o resultado desse log? É o expoente que eu devo elevar quem? É o expoente que eu devo elevar quem? 81 para obter quem? A raiz de 27. Aí eu saio do logaritmo e entro numa exponencial. É só resolver a exponencial. Sacou? Tá?
81 não é 3 a quarta? Certo? Então isso aqui é 3 elevado a 4x. 27 não é 3 ao cubo? E aí não vai ficar 27 elevado a meio? Não vai ficar assim, 27 elevado a meio. Só que 27 é 3 ao cubo. Então é 3 ao cubo elevado a meio, certo? Ou seja, é 3 elevado a 3 sobre 2. Multiplica os expoentes. Como as bases são iguais, então 4x é igual a 3 sobre 2. E, portanto, x é igual a 3 oitavos. Pronto. É difícil você perceber que isso aqui vai dar 3 oitavos. Mas você não precisa perceber. Você pode transformar ele numa equação exponencial. Perfeito? Alguma dúvida? Perguntas? Não? Beleza. Vocês lembram que, acho que eu falei sobre isso na aula de inversas e composições, tá? Funções inversas e composição de funções. Olha só. A gente viu uma propriedade das inversas que era a seguinte, ó, se y é igual a f de x, se somente se, x é a f a menos 1 de y, né? Quando eu tenho duas funções inversas uma da outra, f e f menos 1, né? Bora compor essas funções. Olha só o que vai dar. Eu vou pegar a f da f a menos 1. Tudo bem? Quem que é a f da f a menos 1? Isso aqui vai ser... Quem que é f a menos 1 de y? X. Então isso aqui vai ser f de x. E quem que é f de x? Y. Então quando eu pego uma inversa e componho com a função original dela, em y, dá y, eu volto para o y. É como se eu fizesse assim, ó. Você pega o y, aplica a f a menos 1 e depois aplica a f. Você volta para y. De fato, né? Lembra? Pega um carinha aqui, estrelinha. Pega aqui a bolinha. A f, ela pega a estrelinha e leva na bolinha. Aí a f a menos 1 pega a bolinha e devolve na estrelinha. Você pega o y, aplica uma, depois aplica outra, compõe as duas, você volta para y. Certo? Tudo bem? De modo análogo, quem que é f a menos 1 de f de x? Bom, quem que é f de x? Y. Então isso aqui é f a menos 1 de y. E quem que é f a menos 1 de y? X. Olha só, que bacana. Você pega x, aplica f, depois aplica a inversa e compõe, você volta para x. Essas são as chamadas propriedades de cancelamento. Tudo bem? São propriedades de cancelamento. É como se a função e a inversa, quando eu componho elas, uma com a outra, elas se cancelam. Aí eu volto para o valor original. Tá? Eu pego um valor, aplico a f. Aí esse valor que eu obtive, eu aplico a inversa. Aí eu volto para o valor inicial. Tá bom? Ficou claro? Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, ó. Eu vi que y igual a f igual a elevado a x, é uma função, e y igual a log de x na base a é outra função, e elas são inversas uma da outra, certo? Vamos compor elas duas? Vamos fazer assim, ó, a elevado, aí eu vou, no lugar do x eu vou colocar, vou chamar essa daqui de y1 e y2. No lugar do x eu vou colocar y2, que é a inversa dela. Então vai ficar a elevado ao log de x na base a. Quanto que dá isso? X.
Se eu pegar um x, aplicar a função e depois compor com a inversa dela, eu volto para x. Propriedade do cancelamento. Isso aqui, querida? Posso, com certeza. Essa daqui é lá da aula de inversas. Você lembra? É a propriedade das funções inversas, tá? Aí o que eu fiz? Eu quero agora compor a função original com a inversa dela. Então, f da f a menos 1 de y. Mas quanto que é f a menos 1 de y? É x. Então fica f de x. Só que quem é f de x? É y. Então a brincadeira é a seguinte: você pega um valor, aplica a inversa e aplica a função, você volta para o valor. A mesma coisa embaixo. Você pega um valor, aplica f, depois aplica a inversa, você volta para o mesmo valor. Perfeito? Aí o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, ó. Estou pegando essa e vou compor com essa. Então, no lugar do x aqui, eu vou colocar y2, tá? Então, a elevado ao log de x na base a, na mesma base, eu volto para x, pelas propriedades do cancelamento. Tá bom? E de modo análogo, vou compor agora essa com essa, tá? Pega agora log na base a, e no lugar do x eu vou colocar y1. A elevado a x. Isso aqui volta para x. Pega x, aplica essa e compõe com essa, volta para x. Propriedade do cancelamento. Aqui tanto faz. Eu posso usar y, x, é igual o exemplo da bolinha e da estrelinha, né? Tanto faz. Usar x, y, bolinha, estrelinha, tá? Só questão de notação. Então, essas duas propriedades são as propriedades do cancelamento, da exponencial e da logarítmica. Perfeito? Tá claro? Tá? Beleza. Então, a brincadeira é a seguinte, ó. Quando essas bases são iguais, o resultado é esse logaritmando aqui, que é x. Quando essas bases são iguais, o resultado é esse expoente aqui, que é x. Beleza? Tá? Tudo isso vocês viram lá no primeiro ano do ensino médio, só que, às vezes, por conta da imaturidade, é claro, vocês não deram a devida atenção, né? E importância a esse troço aí. Mas eu acho que agora deu para entender, né? Tá claro? Tá. E aí vocês vão ver como a gente vai usar muito isso aí, tá? Aí nós temos algumas propriedades. Mostra lá o slide pra gente. Propriedades. Lembra dessas? Lembra? Essa coluna da esquerda, vocês já conhecem, são as exponenciais. A da direita, que são as equivalentes às da esquerda, só que olhando agora como função logarítmica, né? Porque olha o que a exponencial faz. Ela transforma a soma em produtos. O que a logarítmica vai fazer? Vai transformar produtos em soma. Então, log de x vezes y numa certa base é log de x mais log de y. Tá? A exponencial transforma a subtração em quociente. A logarítmica transforma a quociente em subtração. Então, log de x sobre y na base a é log de x na base a menos log de y na base a. E essa aqui, potência de potência é igual a essa. Esse expoente vem para frente do logaritmo. Y vezes log de x na base a. Perfeito? Tudo bem? Tá claro? Dessas propriedades tem a mudança de base também, né? Depois eu falo da mudança de base. Mas vamos fazer alguns... só relembrar. Quando a base é o número e, aí eu tenho um logaritmo especial, que a gente vai chamar de logaritmo neperiano ou logaritmo natural. Tá? Então, quando aparecer só assim, ó, ln de x, e vai aparecer muito no nosso curso, a gente vai usar muito isso daí, tá? ln de x, isso é o log de x na base e. Beleza? Aquele mesmo e lá do início da aula que eu falei para vocês. Existe uma maneira diferente da gente abordar
exponenciais e logaritmos, que é definindo a função logaritmo natural como uma área delimitada por uma hipérbole. Tem um livro do professor Elon, que já faleceu, é um dos grandes matemáticos brasileiros, Elon Lages Lima. Ele tem um livro sobre logaritmos, tá? E ele faz essa abordagem, muito interessante. Ele define a função logaritmo natural como uma área delimitada por um ramo de uma hipérbole, que é isso aqui, ó, do slide. Mostra lá o slide, por favor. É isso aqui, ó. Você tem a curva 1 sobre t, aí você pega esse ramo aqui, ó, esse lado da curva, e aí você fixa um ponto t igual a 1 e varia a reta t igual a x. Essa área aqui é exatamente o valor do log natural de x. Então, se eu for aqui do 1, só um exemplo, do 1 até o t igual a 2, então a área delimitada por essa curva é o log natural de 2. Se for do 1 até o 10, a área vai ser o log natural de 10, numericamente falando. É uma maneira da gente definir. Aí tem toda uma construção lógica. É claro que a gente não vai fazer isso aqui, tá? Mas vocês vão entender, lá na terceira parte do nosso curso, que essa área aí nada mais é que uma integral, tá? Integral é uma área delimitada por uma curva, tá? Mas a gente ainda vai chegar lá. Vamos fazer alguns exemplos? Olha a letra A. Quero calcular o log de 125 na base 5. Galera, como é que vocês fariam essa? Eu tenho que pensar, você pode tentar fazer pensando ou tentar transformar na exponencial ou tentar usar as propriedades do logaritmo. Vou até fazer usando as propriedades, né? É melhor. 125, se eu fatorar 125 é o quê? 5 a 30? Não. A quinta ao cubo, né? Terceira. Né? Porque 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, tá? Então isso aqui é log de 5 à terceira na base 5. Confere. Aí, olha só o que eu posso fazer. Vou usar, é que eu não anotei as propriedades, tá? Mas eu vou usar essa propriedade aqui, ó, a terceira propriedade. Esse expoente eu posso jogar para frente do logaritmo multiplicando. Tudo bem? Então esse cara que está aqui, ó, ele vem para cá, ó. Pá. Aí vai ficar 5 vezes o log de 5 na base 5. E quanto é o log de 5 na base 5? É 1, né? Porque 5 elevado a 1 dá 5. Tá? Então isso aqui é 1. Então fica 5 vezes 1 que dá 5. Pronto. Ah, é 3. Obrigado. Só para ver se vocês estavam atentos. É 3. Tá bom? Beleza? Letra B. Log de 1 sobre 27 na base 3. Como é que vocês fariam essa? Pode inverter, né? Muito bem. Eu vou inverter aqui, ó. 1 sobre 27 é o mesmo que 27 elevado a menos 1. Confere? E aí eu posso fatorar o 27, né? Isso aqui é log na base 3 de 3 a menos 3. Porque 27 é 3 ao cubo. Com menos 1 fica 3 a menos 3. Concorda? Aí esse menos 3, pá, para cá. Então fica menos 3 vezes o log de 3 na base 3, que dá 1. Isso aqui é 1 vezes menos 3 dá menos 3. Pronto. Beleza? Tá? Aí você pode brincar, resolver questão de logaritmo é muito bacana. Bora ver mais uma.
Olha a letra E, a letra D. E elevado a menos ln de 5. Como é que vocês fariam essa? Olha só. Quando você tem uma base elevado a um logaritmo de mesma base, o resultado é x, logaritmando. Eu vou usar essa propriedade ali. Só que eu ainda não posso usar direto, porque eu tenho esse menos 1 aqui, ó. Tenho menos 1 multiplicando o logaritmo. Então não posso usar direto. Aí de maneira esperta, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar esse menos 1 e vou usar a propriedade do expoente. Lembra que a propriedade do expoente diz assim, ó. Log de A elevado a x na base B é igual a x vezes o log de A na base B. Não é essa a propriedade? O x cai para cá, não é assim? Mas ele pode voltar. Tá bom? Se eu tenho isso, como é uma igualdade, isso equivale a isso e isso equivale a isso. Então, esse menos 1 eu posso jogar para cá, para cima. Eu vou reescrever assim, ó. Isso aqui vai ser E elevado a ln de 5 elevado a menos 1. Tá claro para todo mundo o que eu fiz? Aí, agora eu posso usar a primeira propriedade do cancelamento. Aqui, ln, a base não é E, as bases não são iguais, então o resultado é esse, cara. É 5 elevado a menos 1, que é o mesmo que 1 sobre 5. Pronto. Ficou claro? Tá bom? Vamos ver lá. Ah, não, esses outros aí eu deixo para você. 80 ali, como é que você faz 80 ali? 80 você escreve como o quê? 8 vezes 10, né? 80 você faz como 8 vezes 10, ó. Log de 80 na base 2 menos o log de 5 na base 2. Letra E, só mais essa. 80 é 8 vezes 10. Só que 8 é 2 ao cubo, certo? Vou fatorar, eu estou fatorando 80 devagar, né? Isso aqui é 2 à terceira. E 10 é 2 vezes 5. Então isso aqui fica assim, ó. Log na base 2 de 2 à quarta vezes 5 menos o log de 5 na base 2. Tudo bem até aí? Tá, então vem aqui comigo agora. Isso aqui vai ser igual ao log na base 2. Eu não tenho um produto? Sim ou não? O produto se transforma em quê? Soma. Então esse é log de 2 à quarta mais o log de 5 na base 2 e menos o log de 5 na base 2. Olha só que bonito. Então sobrou o log de 2 à quarta na base 2. O 4 eu posso jogar para frente. Então fica 4 vezes o log de 2 na base 2. Então isso fica 4 vezes 1, que dá 4. Perfeito? Beleza? Aí vocês tentem fazer os outros itens, tá? Que ficou faltando, acho que faltou só 2, né? Faltou só o C e o F, tá? E tem uma porrada também lá no Stuart que vocês podem brincar lá e resolver, tá bom? Ah, ainda tinha isso aqui, né? Não, isso aqui eu não vou fazer, não. Resolvam lá essas equações, tá? Vê se vocês conseguem, porque tem mais coisas aqui para falar. Gráfico a gente já falou, né? Esse é o gráfico da logarítmica crescente. Esse é o gráfico da logarítmica decrescente, a gente já mostrou, só passando. Vamos fazer esse exercício, esse é importante, tá? Termine o domínio e esboce o gráfico dessa função.
função é f de x igual ln. Ln é o log natural, o log de base e, de x menos 2 menos 1. Tá bom? Vamos começar pelo domínio. A gente definiu a função logarítmica como o quê? Como uma f de r mais em r, dada por f a menos 1, ou f de x simplesmente, igual log de x na base a. Não foi isso? O domínio dela são os reais positivos. Tudo bem? O domínio da logarítmica são os reais positivos. O que isso significa para a gente? Significa que esses valores de x, eles precisam ser estritamente maiores que zero. Tá claro? Esse cara, a gente chama ele de logaritmando. Ou seja, quando eu tenho um logaritmo, o logaritmando tem que ser estritamente maior que zero. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Porque é dessa maneira que a gente esboça, que a gente determina domínio de funções logarítmicas, tá? Quem é o logaritmando dessa função? X menos 2. É esse cara aqui, ó. Então, x menos 2, ele precisa ser maior que zero. Isso equivale a dizer que x tem que ser maior que 2. Então, qual é o domínio da função? Do 2 até mais infinito. Esse é o domínio da função. Do 2 em diante, mas sem contar o 2. Beleza? Tudo bem? Tá. Então, esse é o domínio dessa função. E quem é o gráfico dela? Vamos lá. Vamos fazer o gráfico. Acompanhe aí comigo. Vamos esquecer isso aqui e vamos pensar na logarítmica original. ln de x. Como é o gráfico da função ln de x? Ele é assim, né? Passa bem aqui no 1. Tá claro para todo mundo? Esse é o gráfico da ln de x. Agora vamos ver se vocês lembram. Qual é o gráfico da ln de x menos 2? Da aula passada. O que esse menos 2 vai fazer com o gráfico? Deslocamento vertical ou horizontal? Vai subir, descer ou vai para a esquerda ou direita? Esquerda, direita. Então é um deslocamento horizontal. Só que ele vai deslocar para a esquerda ou para a direita? Para a direita. É contra-intuitivo. Quando é negativo aqui, desloca para a direita. Quantas unidades? 2 unidades. Então esse ponto que está aqui no 1, ele vai andar 1, 2 unidades. Então ele vai passar aqui assim o gráfico, ó. O que isso significa? Isso significa que, como essa reta era assíntota, olha a diferença de 1 unidade para assíntota. Como essa era assíntota, então o 2 aqui vai ser assíntota. Tudo bem até aí? Então eu peguei esse gráfico, andei 2 unidades para lá. Beleza? Agora, o que esse menos 1 vai fazer? ln de x menos 2 menos 1. O que o menos 1 faz? Desloca 1 unidade para baixo. Tá? Então, esse ponto que passava aqui, ó, no 3 e 0, ele vai passar no 3 e menos 1. Então, o gráfico faz isso aqui, assim, mais ou menos. Continua sendo a mesma assíntota. Deixa eu apagar isso aqui.
Então esse é mais ou menos o gráfico da exponencial que a gente queria, da logarítmica, desculpa, a gente queria esboçar. Tá bom? Ficou claro, gente? Então observe que aquela aula anterior sobre os parâmetros que uma função você pode acrescentar na função, o a, o b, o m, o n, é muito importante, gente, porque eu te dou um gráfico, aí você olha só para os parâmetros, aí você sabendo o que os parâmetros fazem, você esboça o gráfico de outras funções. Tá bom? Então isso tem que ter muita atenção para isso, tá? Fazer mais essa aqui. E depois eu vou para as hiperbólicas. Considere a seguinte função: f de x igual a ln de x menos 2 menos... ln de e elevado a x menos 3. Eu quero na letra A o domínio dessa função. A gente já viu, né? Quem é o logaritmando? E elevado a x menos 3. Isso aqui tem que ser maior que zero, certo? Então, e elevado a x menos 3 tem que ser estritamente maior que zero. O que isso significa? Significa que o e elevado a x tem que ser maior que 3. Tudo bem? Vou tentar igualar as bases. Como é que eu igualo essas bases? Isso aqui eu posso escrever como e elevado a ln de 3. Lembra da propriedade do cancelamento? Quando essas bases são iguais, o resultado dá 3. Então, esse 3 eu posso reescrever assim, e elevado a ln de 3. E como as bases são iguais e são maiores que 1, importante citar, porque se a base estivesse entre 0 e 1, aí eu ia inverter a desigualdade. Lembra da propriedade que eu falei? Quando as bases são maiores, quando você tem assim, ó, x, suponha que x é menor que y. Então, a elevado a x vai ser menor que a elevado a y, se o a for maior que 1, e a elevado a x vai ser maior que a elevado a y, se o a estiver entre 0 e 1. Isso aqui é a condição de função crescente e de função decrescente. Tá bom? Então, como e é maior que 1, então a desigualdade se mantém. Como as bases são iguais, então x é maior que ln de 3. Pronto. Então, quem é o domínio dessa função? O domínio dessa função são os reais maiores que ln de 3. Então, de ln de 3 até mais infinito. Beleza? Tudo bem? E na letra B, eu quero a inversa dela. Lembra como a gente esboça a inversa? Tinha uma questão na prova, né? De sexta passada. Ó, y é ln de e elevado a x menos 3. Então eu vou tentar isolar o x agora, né? Então vamos lá. Qual é a base aqui? E. Então esse y é o resultado desse logaritmo. E o que é o resultado do logaritmo? É o expoente que eu devo elevar à base para obter o logaritmando. Então vou escrever e elevado a y é igual a e elevado a x menos 3. Certo? Tá bom? Vou pegar esse cara e jogar para cá. E elevado a y mais 3 é igual a e elevado a x. Certo? E, portanto, aqui eu posso aplicar direto, ou poderia até fazer assim, ó, aplicar o logaritmo dos dois lados, ó. Mais 3 é igual a ln de e elevado a x. E esse x cai e ln de e é 1, né? Então, x é ln de e elevado a y mais 3. Pronto, isolei x.
Aí quando eu for escrever a inversa, aí eu não coloco o y, né? Coloco o x mesmo para ficar bonitinho. Isso é ln de e elevado a x mais 3, tá? Então a inversa dessa função aqui é essa aqui. Bora olhar os gráficos delas rapidinho, só para ver se está certo, se a gente não errou nada. Bora olhar aqui no GeoGebra. É ln de e elevado a x menos 3. É essa aqui, tá? E a outra é ln de e elevado a x mais 3. E a reta y igual a x. Está aqui, olha só. Bonito. Elas são curvas. Eu imagino que elas não encostam na reta, né? Ó, uma fica por cima, se eu der um zoom, ó, uma fica por cima e outra fica por baixo. A reta é assíntota, tá? Ambas as funções. Tá? O gráfico de um é o espelho do gráfico da outra. Ficou claro? Perfeito? Beleza, então eu acho que tá tudo tranquilo sobre exponencial e logaritmo. Agora é mais exercitar e lembrar esses conceitos aí, tá, pessoal? Vamos falar de um outro tipo de função, tá? Que são as funções hiperbólicas. As funções hiperbólicas, elas são funções pouco conhecidas, principalmente dos alunos do ensino básico, tá? A gente não vê isso no ensino básico, mas que tem uma série de aplicações nas engenharias, principalmente, tá? Como vocês vão ver. Então, elas são funções que a gente chama também de funções trigonométricas hiperbólicas. Então, são funções que são obtidas através de combinações de funções exponenciais, mas que têm similaridades com as funções trigonométricas seno, cosseno e tangente que a gente conhece por trigonométricas circulares, né? Tem as trigonométricas circulares, são as funções seno, cosseno e tangente, como a gente já viu na aula passada. Agora a gente vai definir outras, tá? Então eu vou definir a função seno hiperbólico, que vai ser uma função de f de r em r, que eu vou escrever assim, ó, seno hiperbólico de x, que ela é dada por essa combinação. Ela é e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Essa é a função seno hiperbólico de x. Tudo bem? E a função cosseno hiperbólico de x, que é essa. Função cosseno hiperbólico, também é uma f de r em r. Então observe que o domínio dela são todos os reais, tá? Vou denotar ela assim, ó, cosseno hiperbólico de x, e ela é essa combinação, ó. Ela é a média, uma espécie de média aritmética da exponencial crescente e da decrescente, tá? E elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Essas são as funções seno e cosseno hiperbólicas, tá? Tá bom? Então essas são as duas funções iniciais, né? Vocês lembram que a gente definiu as funções seno e cosseno trigonométricos a partir do ciclo trigonométrico? Lembra que eu peguei um ponto, esse ponto aqui representa o cosseno desse ângulo x, esse aqui é o cosseno de x, esse aqui é o seno de x. Lembra disso? Eu poderia ter definido ele de uma maneira diferente. Eu poderia ter definido não dessa maneira, mas assim, ó, pensado assim. Você pega esse setor aqui, ó. Você vai varrendo essa área aqui, ó. Aí você para em um certo ponto.
Quando você parar, você vai olhar, essa área aqui vai ser metade desse ângulo aqui, ó, que é x sobre 2. Então aqui vai ser o cosseno de x e aqui vai ser o seno de x. Eu poderia ter definido assim também, tá? Eu não estou entrando em detalhes, mas é uma maneira da gente definir as funções seno e cosseno trigonométricas, circulares. Tá bom? Com essa maneira, eu posso definir as funções seno e cosseno hiperbólicas também. Mas não com um círculo, e sim com uma hipérbole. Quem estudou as cônicas lá na geometria analítica do terceiro ano do ensino médio, provavelmente vocês não estudaram, porque isso é pouco abordado hoje em dia no Enem, tá? Mas antes, na verdade, tem muitos conteúdos do ensino básico que foram retirados com a questão do Enem, tá? Uma grande parte da geometria analítica foi retirada, a parte de matrizes determinantes de sistemas lineares pouquíssimo se vê, números complexos não se vê mais, então tudo isso a gente estudava, tudo isso vocês vão precisar no curso de vocês, números complexos vocês vão precisar, etc., mas que infelizmente foi retirado da grade curricular do ensino básico, tá bom? Então uma das coisas são as hipérboles, tá? As hipérboles são curvas mais ou menos assim, ó. Tá? Isso aqui é uma hipérbole que a gente chama. Aí a função seno e cosseno hiperbólico a gente pode definir através da área também. Você vem varrendo aqui, ó, uma área, ó. Aí você para em um certo ponto. Quando essa área é x sobre 2, metade de x. Aí isso aqui vai ser o cosseno hiperbólico de x. Isso aqui vai ser o seno hiperbólico de x. É uma maneira de você definir. Agora, algebricamente, elas são dadas por isso, tá? São combinações das exponenciais crescente e decrescente. É e elevado a x menos e elevado a x sobre 2, é a seno hiperbólico, e a cosseno hiperbólico e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Tá bom? Tudo bem até aí? Tá? Vamos fazer esses exemplos aqui, ó. Mostra que a função seno hiperbólico é ímpar e que a função cosseno hiperbólico é par. Vocês sabem o que é uma função ímpar e o que é uma função par? Sabem? O que é uma função? O que significa uma função ser ímpar? Uma função, qual é a característica de uma função ímpar? É quando f de menos x é igual a menos f de x. Quando isso acontece, para todo x, a função é ímpar. Tá bom? E quando que ela é uma função par? Ela é uma função par quando f de menos x é igual a f de x. Tá bom? Qual é a característica gráfica de uma função par e de uma função ímpar? Deixa eu te mostrar. Quando a função é par, pontos simétricos do domínio geram a mesma imagem. Então, se você pegar aqui, ó, deixa eu pegar o gráfico de uma função par, função quadrática, x ao quadrado. Função x ao quadrado é uma função par. Por quê? Porque você pegar aqui, ó, 1, quanto é a imagem x ao quadrado? Quanto é 1 ao quadrado? É 1. E quanto é menos 1 ao quadrado? Também é 1. Então, f de x é igual a f de menos x. A imagem é a mesma para todos os pontos de domínio. Então, eu digo que ela é uma função par. Então, qual é a característica gráfica de uma função par? Você pode desenhar só um lado dela, o lado direito do eixo das abscissas, e o lado esquerdo vai ser o reflexo dele em relação à reta y, ao eixo y. Então, esse lado aqui, ele é simétrico a esse em relação a y. Essa é a característica gráfica de uma função par. E da função ímpar? Função ímpar, vou pegar uma ímpar aqui, ó, x ao cubo.
x ao cubo é ímpar. Por quê? Porque olha só, quando x é 1, quanto é f de 1? Aqui é x ao cubo, tá? 1 ao cubo dá 1, certo? E quando x é menos 1, menos 1 ao cubo dá menos 1. Que é o que acontece aqui, ó. Calcula f de menos 1. Pega x igual a 1. F de menos 1 vai ser menos f de 1. Ó, f de menos 1 é menos 1. Menos f de 1 é 1. Então fica menos 1. Aí são iguais. Tudo bem? Então qual é a característica gráfica da função ímpar? É a seguinte, ó. Imagina que fosse possível você tirar ela e girar 180 graus em relação à origem. Ele vai cair sobre ele mesmo, o gráfico. Tá claro? Imagina que seja possível você pegar esse gráfico, tirar aqui, girar 180 graus em relação à origem. Meia volta em relação à origem. Esse gráfico vai se sobrepor a ele mesmo. Essa é a característica gráfica de uma função ímpar. Tá bom? Ficou claro? Beleza. Então você já sabe que é uma função par e uma função ímpar. É só satisfazer aquelas duas coisinhas lá. F de menos x ser igual a menos f de x, vai ser ímpar. E f de menos x igual a f de x, vai ser par. Tá? Vamos ver o exemplo. Ele quer que nós mostremos que a função seno hiperbólico de x é ímpar e que a função cosseno hiperbólico de x é par. Então a gente tem que mostrar isso. Eu vou mostrar essa e vocês façam essa daqui, tá? Vamos lá, como é que a gente vai fazer? Vou calcular o seguinte, ó, seno hiperbólico de menos x. Não é assim que eu tenho que mostrar? Para a função ser ímpar, eu tenho que mostrar que f de menos x é menos f de x. Tá? Então vou calcular seno hiperbólico de menos x e vou ver onde é que vai dar isso daí. Tá bom? Vamos lá. Mas o que é seno hiperbólico de alguma coisa? Aí eu vou lá na definição dela. Seno hiperbólico de x é e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Só que não é x lá, eu quero menos x. Então aqui vai ficar menos x e aqui vai ficar menos o menos x. Tá? Então vai ficar assim, ó. E elevado a x, que não é x, é menos x, menos e elevado a menos x, só que não é menos x, é menos x. Não é x, é menos x, né? Sobre 2. Beleza? Tá? Aí eu vou mexer aqui, ó. Olha só. Isso aqui vai ser igual a e elevado a menos x menos e menos mais. Então é i elevado a x sobre 2. Agora, de maneira esperta, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pôr um menos 1 em evidência aqui, ó. Menos 1 em evidência. Vai ficar assim, ó. Vai ficar esse cara aqui na frente, e elevado a x, e esse cara aqui negativo. Tá claro? Porque olha só, menos e elevado a x está aqui. E menos com menos mais e elevado a x está aqui. Mas por que eu escrevi assim? Porque dessa maneira eu consigo perceber que isso aqui é seno hiperbólico de x. Então fica menos seno hiperbólico de x. Pronto. Então acabei de mostrar que seno hiperbólico de menos x é menos seno hiperbólico de x. E isso é a definição de função ímpar. Então a função seno hiperbólico é ímpar. Perfeito? Aí vocês tentem fazer essa daqui, tá? É a mesma ideia, só que agora vai ser cosseno hiperbólico de menos x. Aí você vai mostrar que cosseno hiperbólico de menos x é igual a cosseno hiperbólico de x. Porque a função cosseno hiperbólico é par. A gente quer mostrar que ela seja par. Perfeito? Tudo bem? Vamos fazer esse, mais esse aí. Mostre que cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado é 1. Por que que isso acontece, né? Vamos lá. Quem que é cosseno hiperbólico? É isso.
Eu vou levar isso ao quadrado, certo? Então é e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2 ao quadrado. Menos seno hiperbólico é isso. Então eu vou levar isso ao quadrado. E vou ver quanto é que vai dar. Eu vou fazer um monte de conta e vou ver se isso vai dar 1. Se isso der 1, está mostrado, está provado. Se não der, é porque ou o comando está errado ou eu errei alguma coisa. Tá? Vamos ver. Bom, aqui eu tenho o quadrado da soma de dois termos. Como é que a gente faz? Primeiro ao quadrado, mais 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado do segundo. Não é assim? Lembra? A mais B ao quadrado é A quadrado mais 2AB mais B quadrado. Tá? Isso aqui é E elevado a 2x, elevando ao quadrado logo, mais 2e elevado a x, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E tudo isso vai ficar dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Tá bom? Menos, vou colocar aqui embaixo, menos. Agora, esse é o quadrado. Lembra que quando aqui é menos, aqui é menos, tá? Então vai ficar o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso sobre 4. Perfeito? Agora vem comigo. Esse cara vai cancelar com esse cara, porque vai ficar ele menos esse. Esse cara vai cancelar com esse, porque vai ficar ele menos esse aqui. Então vai cancelar. Tudo bem? Então sobrou quem? Sobrou 2 vezes e elevado a x vezes e elevado a menos x sobre 4. Menos com menos, mais 2 vezes e elevado a x vezes e elevado a menos x sobre 4. E daí, são iguais, sim ou não? Então 2 disso mais 2 disso dá 4 disso. Então é 4 vezes e elevado a x vezes e elevado a menos x sobre 4. Isso aqui cancela, né? Então isso aqui fica produto de potência de mesma base. Conserva a base e somos expoentes. Isso aqui é o mesmo que e elevado a zero. E isso é 1. Como a gente queria mostrar. Então, de fato, essa equação aqui, ela é verdade. Na verdade, isso aqui é a relação fundamental das funções hiperbólicas, tá? Lembra que eu falei que a gente pode definir elas a partir de uma hipérbole? Essa hipérbole não é uma hipérbole qualquer, é uma hipérbole unitária, tá? Centrada aqui na origem. E a equação dessa hipérbole é exatamente x² menos y² igual a 1. Essa é a equação da hipérbole. Aí, como o x é cosseno hiperbólico, então fica cosseno hiperbólico ao quadrado, e o y é o seno hiperbólico, menos seno hiperbólico ao quadrado igual a 1. Por isso que essa equação tinha que ser satisfeita, porque ela é derivada daí de uma hipérbole, tá bom? Lembra que a seno e o cosseno, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, porque elas satisfazem a equação da circunferência. Qual é a equação da circunferência? x² mais y² é igual a 1. Esse é o cosseno, né? Então, cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x é igual a 1, que a gente viu na aula passada. Ok? Tudo bem até aí? Ficou claro, né? Aí, meus queridos e minhas queridas, de maneira totalmente análoga às funções trigonométricas circulares, nós podemos definir a função tangente hiperbólica, que é o seno hiperbólico pelo cosseno hiperbólico. Podemos definir a função cotangente hiperbólica, que é o cosseno hiperbólico sobre o seno hiperbólico. A função secante hiperbólica, que é 1 sobre o cosseno hiperbólico.
a função cossecante hiperbólica, que é 1 sobre a secante hiperbólica, e todas as outras funções trigonométricas hiperbólicas. Tudo bem até aí? Tá? E aí tem uma série de exercícios aqui para a gente calcular. Só falar aqui, olha só, essa aplicação, já volto para o exercício, se der tempo a gente faz um. Aqui são algumas das várias aplicações que as funções hiperbólicas fazem presente, tá? Para você calcular a velocidade de uma onda aquática, a equação é essa, é uma equação que depende de uma tangente hiperbólica. Vocês já passaram por ponte. Ali na alça viária mesmo tem aquela curva assim, né? Você olha a ponte, tem duas hastes assim penduradas e um fio, né? Não é um fio, né? É um cabo ali, né? Mas um cabo flexível. Aquele formato, como eu falei na nossa primeira aula, aquele formato por muito tempo se pensou que era uma parábola, mas não é uma parábola. É uma catenária, que é o gráfico de uma função cosseno hiperbólico, que é aquela equação lá, primeira equação, tá? Mostra lá, por favor, no slide. É essa primeira equação aqui, ó. Então, um fio dependurado entre duas hastes, a curva que ele determina é uma catenária, é uma função cosseno hiperbólico, tá bom? Então, tem várias outras aplicações, como vocês ainda vão ver, tá bom? Tá, vou fazer a letra D de dado. Seno hiperbólico do log natural de 2. Quanto é que dá isso? Vamos lá. O que é o seno hiperbólico? É E elevado a x. Isso aqui é o x agora, certo? Então é E elevado ao log natural de 2 menos E elevado a menos o log natural de 2. Tudo bem? Mas olha só, aí vem as propriedades da exponencial do logaritmo. Quando essas bases são iguais, o resultado é o logaritmando, que é 2. Menos. Aqui eu não posso usar ainda a propriedade, né? Porque tem um menos 1 aqui. Mas isso não é problema. Eu pego o menos 1 e jogo para cá. Então vai ficar assim, ó. Log natural de 2 elevado a menos 1. Certo? E elevado ao log natural de 2 elevado a menos 1. Aí, como as bases são iguais, sobra só esse cara. Então, é 2 elevado a menos 1. Ficou claro para todo mundo isso? Tá? Então, isso aqui é o mesmo que 2 menos 1 sobre 2, que é meio. Tudo bem? Sobre 2. Então, isso aqui é 2 menos meio, 3 quartos, né? 3 quartos. Desculpa. 4 menos 1, 3 sobre 2, né? Já estou dando o resultado final, né? E isso aqui é 3 quartos. Então, o seno hiperbólico do log natural de 2 é 3 quartos. Tudo bem? Aí vocês podem tentar fazer as outras, está tudo lá nas notas de aula, tá bom? Que tem lá no livro do Stuart. Pessoal, um forte abraço. Lembrando que amanhã tem oficina, né? Para eles. Amanhã tem oficina, 10 horas, né? 10 horas. É com o professor Leão? Com o professor Leão, tá? Vai ser gravado se você não puder vir, mas sugiro que venham para vocês tirarem as dúvidas aqui. Sexta tem sessão de monitoria normal, não vai ter prova, mas tem sessão de monitoria, tá bom? E segunda-feira a gente começa o nosso curso. Não estudem, tá? Um abraço.